conhecê-lo cada vez mais, e nós vamos entender hoje sobre o Deus, que eu gosto de dizer que brinca de esconde-esconde. Mas não é um esconde-esconde daquele que a pessoa não quer ser achada. É daquele esconde-esconde que você provavelmente já brincou com seus filhos quando eles eram bebê, que você entrava atrás da cortina e ficava, achou! Como se teu filho não soubesse onde você estava, mas você quer que ele vá te procurar para ter aquela interação. Então, basicamente, é nesse nível de entendimento que nós queremos entender o Deus que se esconde e o Deus do esconde-esconde. E para isso, vamos usar um texto para dizer que não estou falando bobeira. A glória de Deus é encobrir as coisas, esconder em algumas versões. Mas a glória dos reis é achá-las ou esquadrinhá-las. Provérbios 25, 2 vai nos trazer um entendimento de que Deus gosta de esconder coisas para que os reis encontrem. E eu acho isso fantástico. Um dia eu me perguntei, Senhor, por que o Senhor esconde as coisas? E ele disse, porque ninguém que vem atrás de algo não vem se não estiver interessado. E o meu reino é para os interessados. O meu reino é para aqueles que querem conhecer os meus mistérios. Bom, a Bíblia, ela deixa vários mistérios. O mistério da glória, o mistério da graça, o mistério do casamento. Tem tantos mistérios na Bíblia. Mistério das orações lindas. E, na verdade, existem passagens que tratam Deus como um Deus misterioso. Porque imagina um Deus invisível, que você não vê com seus olhos naturais, mas que de fato ele está ali, e que às vezes você precisa ter o desejo, a vontade, o anseio de mergulhar mais fundo, como um mergulhador procura uma pérola, como um mergulhador procura um tesouro, e ele vai cada vez mais fundo até encontrar o tesouro. O desejo de Deus é que você se relacione com ele de uma forma que você encontre os mistérios dele. Agora, ele não está escondendo a ponto de não ser possível achar, Cristina. Ele só está escondendo a ponto de esperar o interesse, de esperar o desejo da gente encontrar aquilo. Eu sempre brinquei com as minhas filhas de esconde-esconde e nunca escondi a ponto delas não me acharem, porque se quisesse, assim eu podia fazer. Mas não é esse o interesse de Deus. Deus quer ser achado. Deus quer que você encontre mistérios. Mas para isso, ele quer o mínimo, que você seja um rei que queira descobrir. A glória de Deus é encobrir sabedoria. Ele não joga sabedoria nas ruas, ele deixa ela guardada como um bom tesouro. E é necessário que aquele que se aproxima do Senhor tenha fé que ele é real e que ele tem galardões para entregar para aqueles que o buscam. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Por quê? Deus está escondido de alguns. E eu posso te garantir, se você não nasceu na igreja, se você não é um crente desde muito pequeno, como eu, até 23 anos, Deus para mim era um mistério. Deus para mim era alguém desconhecido. Então um dia eu encontrei ele, e o nome desse encontro se chama revelação. Muito mais do que só um entendimento, é Deus revelando suas ações. Naquele dia, quando eu dancei com Jesus, ele revelou a ação dele sobre a minha vida. Então, eu descobri um Deus que estava oculto outrora em mistérios, mas me foi revelado pelo Espírito Santo. Assim é eu e você, e assim é com todos. Se você um dia encontrou Jesus, é porque Jesus permitiu-se ser revelado. Ele disse aos discípulos que ninguém foi ao céu senão aquele que lá do céu desceu, e a quem ele quer se revelar. Então, se ele quer se revelar a você, esteja feliz, porque um dia, em algum momento, ele quis se revelar. Só que
Os níveis de revelação de Deus, eles não partem do que você conhece e amanhã você sabe tudo. Na verdade, o Taylor e a Daisy estão casados há muito tempo. Eu, Canayara, também, o José, a Calília, e os casais que estão, a Andréia, com o Dailton. Mas conte para nós, ainda você pode dizer que conhece essa pessoa totalmente, os pensamentos dela, sabe tudo? Você de vez em quando descobre algo novo. E o relacionamento é uma coisa que todos os dias você descobre algo. Sempre há uma crescente. Você está morando com a pessoa. E nenhum pode dizer que conhece o outro na totalidade. Não é diferente com o relacionamento de Deus. Você precisa entender que não é num culto que você vai ter relacionamento num nível profundo com Deus. Hoje, claro que se eu perguntar para o Taylor que a Daisy gosta, o que ela não gosta, o que deixa ela feliz, o que deixa ela triste, ele vai poder te dizer com mais certeza do que quando eles tinham 2 meses de relacionamento. Porque, na verdade, até o casal ter o conhecimento profundo do outro, vai tempo. E não é diferente com Deus. Você não consegue saber quem Deus é e conhecê-lo na totalidade, na profundidade, com um dia de culto, Cristina, com um louvor que você ouviu. Você pode ter uma revelação, mas Deus não quer só que você tenha uma revelação. Ele quer que, em fé e de glória em glória, você conheça cada vez mais profundo. É como o rio de Ezequiel, que você vê o rio, é uma revelação. Você molhar os pés é outra revelação. Você andar mais 1000 côvados e molhar até os joelhos é outra revelação. Ir até a cintura, outra revelação. Ir até a barriga, outra revelação. Mergulhar mais fundo até os ombros, outra revelação. E a um nível que não tem mais como tocar o pé no chão. Eu amo a alegoria do texto de Ezequiel, porque Deus é um rio profundo que você não consegue em um dia conhecer. Você sempre, a cada mergulho, a cada vez que você ir mais profundo para dentro de Deus, sempre haverá algo. É claro que com o tempo você vai saber o que ele gosta, você vai saber o que ele não gosta, você vai saber o que é possível, o que não é. Eu fico bobo, tem gente que fica com a pergunta, pastor, pode fazer isso, pode fazer aquilo? Mergulhe em Deus. Eu te garanto que a intimidade vai te trazer a revelação de quem ele é e do que pode, do que não pode. Tem muita igreja que perde muito tempo com o pode e não pode. Só que isso a Bíblia vai chamar de leitinho. Quando Paulo escreve isso, quando o escritor aos Hebreus escreve isso, olha, eu queria te falar de coisas mais profundas, mas ainda tem que falar dos rudimentos da fé, tem que te dar leitinho para você. É porque Paulo ainda tinha que ficar, olha, isso pode, isso não pode. E ainda existe uma massa dentro da igreja que só se relaciona a partir de uma regra. E Deus não quer que você o conheça a partir de uma regra. Deus quer que você o conheça na sua essência e que você se mova não a partir do quanto de regra ele te dá. Porque pagar preço de regra é muito, muito pouco mediante a ser um com Cristo, a estar nele e ele em você. Quando o pensamento dele vira atuação. Sabe, eu às vezes olho para a Nayara, eu já sei o que ela quer, ela não precisa abrir a boca porque o nosso relacionamento nos fez conhecer um outro profundamente. Deus não precisa ficar falando comigo mais. Eu sei que um jeito que ele me toca, eu já sei o que é para fazer. Há tempos, querido, me perdoa, eu sei que alguns ainda estão nesse nível, mas o meu convite tem que ser mais profundo para você e mais fundo do que uma massagem para você ficar onde você está. Mas há pessoas que estão no culto e ficam assim, Senhor, se for para me profetizar para aquela pessoa, que aquela pessoa saia do lugar, coce a cabeça, fale, Jesus, eu te amo 3 vezes e vem aqui atrás. Senhor, se for para mim pregar essa palavra, que o Senhor me dê um sinal, que caia fogo do céu ao meio-dia. Ah, Senhor, gente, me perdoe, mas isso é muito pouco relacionamento. Porque quem tem relacionamento íntimo com Deus, Deus só faz assim, ó, você já, opa, você não precisa de ficar testando a Deus a todo tempo.
Porque ele é teu amigo, ele é teu amor, ele é teu papai, ele é teu esposo. E se você o conhecer profundamente, você vai procurar cada vez mais coisas mais profundas em Deus. Mais profundas. Ele é o Deus que se revela. Ele é o Deus que se revela. Deus, nenhuma vez na Bíblia, deu explicação para ninguém. Pobre coitado de Jó, gastou o seu livro inteiro reclamando e querendo satisfação. E quando Deus se revelou, quem deu satisfação foi Jó. Sabe por quê? Deus, ele não precisa te explicar nada. Porque quando ele se revela, tudo se encaixa. E às vezes você não está entendendo os processos que você passa. E está querendo que Deus te explique. E até fala, porque se o Senhor me falasse, ficava tudo mais fácil. E ele não vai falar. Porque a função de Deus não é te dar explicações. A função de Deus é se revelar. E quando ele se revelar, você vai entender tudo. Jó não entendia nada até o dia que ele se revelou. E quando ele se revelou, foi Jó que disse: uau, falei de coisas grandes demais, ocultas, escondidas, que eu não sabia. Falei bobeira, porque nós olhamos só com os olhos naturais, e aquilo que passamos, nós determinamos como sucesso e fracasso. Para Deus, não. Para Deus, o que para você é fracasso pode estar sendo o maior sucesso. E eu te explico. Digamos que você está passando um período terrível na sua vida, mas você permanece em fé. A minha pergunta é: o que mais louva a Deus? Você passando um período de caos e guardando a fé, como foi com Jó, ou você tendo todas as coisas boas na terra para dizer que Deus é teu amigo e não tem mais fé? Então não meça que estar bem quer dizer que você é um homem cheio de fé. E também não meça que estar mal é que você é um homem cheio de fé. O que eu estou dizendo é que, independente do que você passa, a medida para Deus de sucesso se dá no quanto de fé você tem. Deus não chegou e falou assim: Jó, parou de acreditar em mim, por isso você perdeu tudo. Jó, você não é mais íntimo meu, então por isso que você está doente. Já notou que na igreja nós somos tendenciosos a isso? Quando um irmão que está ali, crente, prosperando, a gente fala: nossa, Deus na vida desse irmão. Mas às vezes você vê esse irmão entrar num período, numa fase bem complicada, e nós somos os primeiros a dizer: fez alguma coisa. Alguma coisa fez de errado. E a própria pessoa às vezes fica: meu Deus, onde que eu errei? E às vezes não errou em lugar nenhum. Existem 3 fontes que alimentam o problema. Primeira, o diabo, resistência. Ele resiste. Ele quer, ele vai te atacar. E a Bíblia dá a senha: resista ao diabo, ele fugirá de vós. A segunda é porque, de fato, você pode ter cometido algo errado. Você quebrou algum princípio. E aí a quebra de princípio vai quebrar você, porque Deus não se revela fora do princípio. Mas existe também um nível de teste, onde o próprio Deus está testando sua fé. E Deus, ele é mestre em ofender a mente para revelar o coração. Ele é mestre em ofender a mente para revelar o coração. Porque a hora que tudo se vai e tudo se perde e a tua mente está ofendida, você vai revelar teu coração. Quando Deus ofendeu a mente de Jó, Jó revelou o coração. Nu eu vim, nu eu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. Ele me deu, ele levou. Depois Deus permite que o diabo toque mais uma vez. E ele ofende Jó a nível que a esposa de Jó já duvidava se o Deus de Jó era o Deus verdadeiro. E disse: Jó, você deve ter feito alguma coisa. Amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó, mais uma vez, com a mente ofendida, no pior momento da sua vida, o coração de Jó saltou. E ele disse: certamente eu sei que o meu Redentor vive, e em breve meus olhos verão a sua glória. Meus olhos. Ele estava profetizando o que ia acontecer.
Então, quando as coisas não saem do jeito que você quer, não pare para dizer que Deus não te ama ou que você não é íntimo dele. Intimidade não quer dizer que você vai viver uma vida perfeita, porque senão todo cristão era. Intimidade é independente das circunstâncias. Você e ele ainda são um. Enoque andou com Deus e já não era. Sabe? A gente, às vezes, Cristina, quer uma fé extravagante, uma fé que a todo dia fala para o sol, apaga, acende, como se fosse uma luz. E não, o nível de fé que Deus quer, às vezes, é só o nível de fé de Enoque. Não a fé de domingo à noite. Não a fé de domingo de manhã, que termina e começa. Não, é a fé que te faz ir para o trabalho com ele, procurando. É a fé que te faz levantar e caminhar. Enoque fez o quê? Andou. E o que é andar no hebraico? Andar. E no aramaico? Andar. E no japonês? Andar. E no português? Andar. O que foi uma das primeiras coisas que você aprendeu? Andar. E o que Deus quer é que você ande com ele. Simples assim. Não que você tenha uma intimidade que tem hora, tem música, tem rituais para acontecer. Ele quer uma intimidade que você toma banho conversando com ele. Ele quer uma intimidade daquela de pai e filho, que quando você vai tomar café, você vai com ele. Que quando você quer ir na padaria, ele vai junto. E a todo momento, de fé em fé e de glória em glória, dentro de qualquer circunstância, seja na prosperidade, nos mais altos céus, ou no meio do caos, à beira do inferno, você não está só, você está com ele. Quando passares pelas muitas águas, elas não te afogarão, porque eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, chama nenhum te queimará, porque eu dançarei no fogo contigo. Se for jogado na cova dos leões, não tem problema, eu vou estar lá também. Se os teus irmãos te traírem, se você for vendido como escravo, se você cair numa cova, se você for traído e for aprisionado, ele ainda estará lá com você. E se for um governador, também estará lá. Se for um rei, não importa se vai estar no muito ou no pouco. O que importa é que você tenha intimidade com Deus. Quando Jesus diz que muitos se achegarão falando que fez e não poderão entrar porque não o conheceram, é disso que ele está falando. Nós podemos prosperar. Eu sou adepto da prosperidade. Quem caminha comigo ou prospera ou prospera. Eu desafio meus filhos em fé. Eu desafio meu povo a crescer. Eu brigo, eu xingo, eu chamo de frouxo. E quem caminha comigo sabe o tão difícil que é caminhar comigo, que eu não me suporto, imagina os outros. Então, eu desafio. Só que tem uma coisa. Ter coisas não é a aprovação de que você é um homem de fé. Porque se for, as pessoas que conquistaram sem ir na igreja também têm fé. E não é disso que eu estou falando. Você pode ganhar o mundo inteiro e não conhecer a Deus. E é por isso que o escritor diz do que vale ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Deus não quer que você chegue a ele com a ideia de que ter é ter fé. Ele quer que você tenha fé para ter. Sim. Mas que as coisas que você adquira na terra partam da premissa de quão íntimo você é dele. Porque senão você vai cair no conto do vigário e o diabo pode te dar posses e de você achar que está cheio de Deus. Não é eu, é a Bíblia que diz. O que o diabo ofereceu no deserto para Jesus? Se não todos os reinos, posse, poder. E o que Jesus diz? Eu prefiro ficar com fome aqui com Deus do que ter tudo com sede, diabo. Deus quer que você o conheça. E o conheça na profundidade. E para isso, você precisa mergulhar. Andar com Deus. Tem uma. Eu preguei sobre isso domingo. Não tenha, guarde essa é poderosa. Não tenha fé de demônios. Eu disse que no Brasil, o IBGE comprova que mais de 90% dos brasileiros acreditam em Deus.
O ateísmo no Brasil é muito pequeno. Então, quase 100% do brasileiro acredita em Deus. 90%. E olha, todo mundo pode dizer, uau, que dado incrível. Porém, no inferno, Lisandra, essa mesma pesquisa daria 100%. Perguntando para todos os demônios do inferno, você acredita em Deus? Qual seria a resposta deles? Acredito. Você tem fé que Deus existe? Tenho. Mas por que você está no inferno? Porque a fé do demônio faz o crer, mas não obedecer. Porque a fé do demônio o faz acreditar em Deus, mas não adorá-lo na sua santidade. Porque a fé do demônio diz no domingo, eu acredito em Deus, e na segunda faz tudo errado. E tem muito crente com a fé do diabo. A fé de demônios. E qual é a fé de demônios? A fé que te faz dizer para todo mundo que acredita em Deus, você não faz nada pela intimidade. Demônios creem, temem, tremem e obedecem, Cristiano. Só que não é uma obediência de adoração. Não é uma obediência de ele aceitar se render. Aqui é a chave. Aqui é a chave. Pastor, começou no esconde-esconde. Bom, vamos terminar aqui. Não tenha fé de demônios, porque a fé de demônio acredita em Deus, mas não se rende a ele. Quantas pessoas, pastor José, Lisandra, André, que você não conhece, que tem a fé de demônios? Ela bate no peito que crê em Deus, e que Deus, e que Deus, mas quando Deus pede algo, ou quando Deus se revela, ou quando Deus quer algo, não se rende. E quando você vai para a galeria dos heróis da fé, primeiro que nos 3 primeiros versículos, o escritor dos Hebreus gasta filosofando e trazendo uma teologia do que é a fé, em Hebreus 11. E depois, todo o livro, todo o capítulo, quer dizer, vai estar falando de testemunho de pessoas. Por quê? Porque a fé, ela não pode ser uma filosofia. A fé é estilo de vida. E quando ele começa a falar sobre a fé, ele começa com Abel, que você tem até uma mula falando na Bíblia, e não tem uma fala de Abel. Ele começa com Abel, que você não tem um livro sobre Abel, que você não tem um... Só que a Bíblia diz que o que Abel fez, fala até hoje. Um nível de fé que te faz obedecer e se render a níveis que aquilo que você faz em fé, ainda que você nunca tinha dito nenhuma palavra, essa oferta fala diante do Senhor até hoje. A fé de Abel é a fé que se faz você se entregar. É a fé que faz você ofertar a Deus a sua vida. É a fé que você não fala. Não é uma fé que você fica falando nos microfones. É uma fé que se revela a partir do nível de obediência, no nível de zelo, no nível de cuidado, no nível de entrega. Não é uma fé que só recebe. Na verdade, é o nível mais profundo da fé. É a fé que entrega. Você tem que ter a fé de Maria para receber. Mas tem que ter a fé de Abraão para entregar. Então, não tenha fé de demônios. Não tenha fé de demônios. Tenha fé de um autêntico cristão que obedece, que quando for desafiado, pula. Todos os heróis da fé viveram uma jornada, Cristina, de descobrir Deus. Cada vez que Abraão erguia um altar, era um lugar que Deus tinha se revelado. Se eu te perguntar hoje, quantos altares você tem? Em quantas vezes, durante todo o teu cristianismo, você teve revelações de quem Deus era e ali você tem um altar? Quantos altares você poderia me responder? Porque se você só tem lugares que você vai na igreja e acha que aquela plataforma lá é altar, me perdoa, você não entendeu nada. A gente que acha que altar é o púlpito. O púlpito é uma plataforma para ficar um cara mais alto para quem está no fundo ver. Altar, hoje,
O altar bíblico era o altar do tabernáculo. E o altar hoje para nós é o teu coração. Quantas vezes Jesus te tocou a ponto do teu coração vibrar dentro do teu peito? Quantas das vezes Jesus te tocou e ali o teu altar foi erguido? Vou te explicar de um jeito que inexplicável. Se eu vou te falar, você vai entender o que eu estou falando. Sabe aquele dia que você estava em tal fase da tua vida e você começou a ouvir um louvor, e naquele instante Deus veio e tocou teu coração. E se você ouvir esse louvor 1000 vezes você volta para aquele encontro, isso é um altar. Aquela palavra, aquela oração. Sabe, às vezes você não precisa construir um novo altar. Às vezes é só revisitar os altares que você já levantou. Talvez você precise hoje ouvir aquela música que há tempos você não ouve. Aquele dia que você ouviu aquela pregação que te fez sair da inércia. A Bíblia diz que quando Abraão voltou do Egito, ele visitou a tenda do encontro, o altar que outrora Deus se revelara. E era o altar de Betel, era o altar de encontro. Às vezes nós precisamos voltar nos altares, que já encontramos Deus, para a gente ir para a próxima jornada. Agora, se você nunca o encontrou, vamos procurá-lo. Vamos procurá-lo. Quem procura, acha. Minha mãe fala isso. E ela me batia com o chinelo e falava, quem procura, acha. É claro que o que eu estava procurando era uma coça. Mas mais do que isso, essa é uma verdade das mães. As mães têm suas bíblias internas, né? Então, um dos versículos corretos das mães é quem procura, acha. E se você procurar a Deus, Ele quer ser encontrado. Só que a glória dele é esconder. E a nossa é procurar. Termina a live hoje lendo esse texto. Mas como está escrito, 1 Coríntios 2, 9. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Uau! Deus quer um nível de intimidade, onde o que olhos não viram, ouvidos não ouviu, nem chegou ao coração do homem, será revelado para os que o amam. Será revelado pela pessoa do Espírito Santo aquilo que Deus outrora tinha escondido em mistério, mas agora pode não ser revelado. Não tenha uma fé de demônios, tenha uma fé real. Ande com Deus. Que o Senhor os abençoe. Amanhã continuamos falando sobre intimidade. Um ótimo dia. Que o Senhor vos conceda a paz e vos faça resplandecer sobre ti as suas bênçãos e que seja um dia de conquista, vitória e que o sobrenatural invada a tua casa, tua vida e ministério. Os amo. Tchau.